Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para mais um vídeo na nossa sequência de meditações do coronavírus e a Bíblia. Eu queria pedir para você tivesse só um pouquinho de paciência aí comigo. Eu estou passando aqui o meu café, tá bom? Tenha só um pouquinho de paciência comigo, por favor. Pronto, meu irmão. É que eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. E você me pergunta, Wemer, então por que que você não fez isso antes de começar a gravar, não passou o seu café antes de começar a gravar? O microfone está um pouco alto aqui. Você pode perguntar, Wemer, por que que então você não começou a gravar depois do seu café estar pronto? É que eu queria realmente gastar esse um minutinho com você me aguardando enquanto eu fazia esse café. Porque eu quero falar com você hoje justamente a respeito de uma ociosidade com propósito, de um descansar, de uma ociosidade, de um silêncio, uma vírgula, de uma pausa. E hoje nós estamos ávidos pelo trabalho, ávidos pelos estudos, ávidos pelo lazer, ávidos por tudo. E não reconhecemos a importância do descanso, não reconhecemos a importância do silêncio. E eu sei que muitos, já logo de cara, quando eu comecei o vídeo, a gravação, fazendo o meu café, possivelmente já saíram e não chegaram nem a esse ponto, nem a esse segundo minuto de gravação. Justamente porque a gente está supostamente procurando fazer um bom uso do tempo. Supostamente nós estamos procurando remir o nosso tempo. Supostamente nós estamos procurando aproveitar melhor o nosso tempo e tendo muito cuidado para não desperdiçá-lo, tendo muito cuidado com a ociosidade. Mas a ociosidade tem seu lugar. Eu, por exemplo, falo devagar. E um vídeo, eu mesmo, quando vou assistir um vídeo meu, ou um vídeo de alguém que fala com essa velocidade minha, com a velocidade com que o meu raciocínio processa as ideias, uma das minhas primeiras coisas no YouTube é acelerar para 1,5. Dependendo da situação, até para 2 vezes a velocidade. Por quê? Porque eu tenho que ganhar tempo. Mas a pausa tem o seu lugar. A reflexão tem o seu lugar. E muitas vezes a gente está pensando que está ganhando tempo e está perdendo. É como muita gente, às vezes, a leitura dinâmica tem o seu lugar? Tem, mas tem muita gente estudando para concurso e achando que só com base na leitura dinâmica ela vai aprender o conteúdo. Não, ela vai precisar parar, ela vai precisar fazer leituras lentas, ela vai ter que precisar voltar, aparentemente desperdiçando tempo, mas ela vai precisar fazer isso. Por quê? Porque a reflexão tem o seu lugar, a pausa tem o seu lugar e a lentidão também tem o seu lugar. E eu quero justamente então falar sobre essa ociosidade com propósito. Nesse momento tão propício, que é o momento aqui em que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, da Covid-19. Uma das razões que nós estamos tendo muita dificuldade de permanecer nas nossas casas, de permanecer em quarentena ou em isolamento ao máximo possível, é exatamente porque nós não suportamos o descanso. Nós não suportamos o descanso. Não suportamos o silêncio. Nós não suportamos a pausa. Nós não suportamos o recolhimento. E a Bíblia nos fala a respeito disso.
de uma ociosidade com propósito, que a Bíblia vai chamar de sábado, e que é algo extremamente importante para as nossas vidas. E eu tenho, inclusive, é o último tópico do meu livro, Tudo se Resume no Amor. O último tópico é justamente a respeito do sábado, e eu faço uma abordagem relativamente aprofundada sobre o tema, à luz da Bíblia, trabalhando o sábado como princípio. E eu desafio depois você a ir lá e assistir, e ler, aliás, esse último tópico, e também gravei um vídeo, não consegui subir ainda, tratando pormenorizadamente dessa questão do sábado. Mas sem mais demoras, te poupando aí, vamos partir diretamente aqui para a leitura do nosso texto, começando aqui em Êxodo, capítulo 5. Deus, obrigado, Pai, por essa noite, por esse domingo, por esse dia de descanso, que nesses tempos de quarentenas nem dá para a gente discernir muito o que é domingo, o que é sábado, que dia é que dia. E obrigado, Pai, obrigado por esse dia, que é um dia em que na nossa cultura é tirado para descanso e que nós, infelizmente, não temos descansado. Quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa falar comigo através da Sua palavra, nesse texto que eu tenho preparado aqui, possa falar com meu irmão, com a minha irmã, que está do outro lado desse vídeo, que Teu Espírito Santo possa falar com cada um e possa fazer com que esse vídeo, essa mensagem, possa chegar àqueles a quem o Senhor quer transmiti-la. Pai, no nome de Jesus, nós oramos te agradecendo, Pai. Ah, então, capítulo 5 de Êxodo. Nós vemos como Deus chama, logo depois que Deus chamou Moisés para ele tirar o povo de Israel da terra prometida, nós vemos essa situação aqui, onde Moisés, depois de ele ter chegado para Faraó, segundo as ordens de Deus, e ter chegado para Faraó, e ter com autoridade, com ousadia, dito a Faraó, digo, olha, deixa o meu povo sair. Deus mandou você libertar o meu povo que está escravo de vocês aí no Egito, o povo de Israel. E mandou vocês liberarem ele para eles poderem irem num caminho de 3 dias no deserto, para poder me adorar, para poder me louvar, para poder voltar as suas atenções para mim, que sou o Deus deles, o Senhor deles. E esse relato está aqui no capítulo 5. E a resposta, então, de Faraó foi, versículo 2: Quem é Yahvé para que eu ouça a sua voz e deixe Israel partir? Não conheço Yahvé, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Não permitirei. Quem tem poder ou não de permitir é quem tem autoridade sobre. E quando você tem autoridade sobre pessoas nesse nível de cercear a liberdade, de dizer não vai sair das minhas terras, vai continuar trabalhando nas minhas terras, isso chama escravidão. É exatamente essa situação que o povo de Israel estava vivenciando. E como Paulo mais de uma vez vai dizer, esses relatos no Velho Testamento de tudo o que aconteceu com o povo de Israel são relatos que fazem referência para a gente a verdades muito maiores. Se é que se existe verdade maior ou menor, mas há um plano existencial verdadeiro e não a isso que ele chamou de sombra. Ele diz, na verdade, tudo que aconteceu com o povo de Israel foi uma ilustração. Deus estava ilustrando através de um desenho de uma sombra tudo o que aconteceu, estava acontecendo e haveria de acontecer num plano maior, num plano espiritual. E de fato, a humanidade, como eu trabalho nesse livro Tudo se Resume no Amor, a humanidade ela está numa transição. Ela foi feita em comunhão com Deus, ela abandonou a comunhão com Deus, passou a viver separada de Deus, numa situação chamada de império das trevas ou de império do egoísmo. E agora, então, Deus está nos chamando de volta para transicionarmos de volta para aquela primeira realidade de comunhão com Deus. Inclusive, no meu livro, vou ler aqui um parágrafo que eu cito, diz: após o rompimento da relação com Deus, entretanto, o homem passou a ser escravo do próprio ego.
da própria vontade. Veja que aqui a correlação com essa escravidão aqui, a que o povo de Israel estava sujeito. Está fazendo referência a essa escravidão da humanidade ao próprio ego aqui. Escravo do próprio ego, da própria vontade, e deu início a uma corrida desenfreada em direção dos seus próprios anseios, ou na direção dos seus próprios anseios, perdendo assim o prazer de parar tudo para manter comunhão com Deus. O prazer de parar tudo para manter comunhão também com o próximo. Falando com ele e ouvindo. A partir de então, a partir dessa separação, o Deus Criador inicia uma incansável busca pela comunhão com o ser humano criado, que dele começou a fugir. Nós vimos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, essa informação de que o ser humano começou a se esconder de Deus a partir do pecado. Como Deus disse que quando comessem daquele fruto proibido, morreriam. E de fato a morte aconteceu enquanto separação, desde aquele momento em que comeram do fruto proibido. No versículo seguinte, versículo 9 do capítulo 3, nós vemos Deus dizendo: Adão, onde você está? Humanidade, ser humano, onde você está? Você não está aqui, você não está mais comigo. A nossa relação, a nossa amizade, o nosso relacionamento, a nossa intimidade, ela foi rompida e, portanto, você não tem mais vida, porque a vida da humanidade está em Deus. Nós somos o sopro de Deus. Então, essa é a escravidão que a humanidade está vivendo e que é ilustrada apenas aqui. E esse é o sentido que faz para a gente essas narrativas do Velho Testamento. É para que possamos ter essa compreensão maior. Então eles explicaram: o Deus hebreu veio ao nosso antepassado, deixa-nos vir. Vou pular aqui. E no mesmo dia, versículo 6, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não deis palha ao povo para fazer tijolos. O povo, que era o povo de Israel, escravo, simbolizando nós, eu e você. Como ontem e anteontem. Não dê para eles palha para eles fazerem tijolos. Eles mesmos que vão e ajuntem as palhas e tragam para fazer os tijolos. Todavia, exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que faziam ontem e anteontem, quando nós entregávamos as palhas, os insumos, o material para eles. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que chamam: vamos sacrificar para o nosso Deus no deserto. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção às palavras mentirosas. Meus irmãos, que preciosidade isso aqui que Deus permitiu acontecer com o povo de Israel. Quando a Bíblia diz lá que Deus endureceria o coração de Faraó, é de nossa, mas então, se o próprio Deus que endureceu, qual o sentido da gente culpar, do próprio Deus culpar Faraó e punir Faraó? A questão é justamente esse endurecimento. Deus age nos nossos corações amolecendo ou endurecendo quando há necessidade para um plano maior. Mas ele não viola a nossa vontade, não viola o nosso livre-arbítrio. E aqui é uma das situações, quando ele endurece o coração de Faraó, para deixar essa sombra muito bem delineada para a gente poder entender. Por exemplo, nesse episódio extraordinário, em que Faraó, aqui representando o nosso ego e representando Satanás, que fazendo uso da propensão da nossa carne, da nossa vontade, do nosso egoísmo, ele também nos escravizou. E nós somos, a Bíblia diz que nós somos então também escravos de Satanás. Porque Pedro vai dizer em uma das suas cartas que nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. E lá no Éden, a humanidade em Adão e Eva, a humanidade se sujeitou ao que a serpente, ao que o diabo ali falou. Não, come. Deus disse para não comer, mas coma. Nós abrimos mão, saímos do senhorio e da escravidão a Deus para assumirmos a escravidão e a sujeição a Satanás. Escravos, de alguma forma, nós sempre vamos ser, como Paulo disse. Paulo disse que tem muita satisfação de ser escravo e servo de Deus, de se entregar para isso. Porque escravo, de alguma forma, nós vamos ser.
ou escravos do diabo, ou escravos da nossa própria vontade, ou escravos de Deus. E essa situação, então, de sermos escravos da nossa própria vontade, sabermos o que deve ser feito e não conseguirmos, é o que é ilustrado aqui, repito. E ele diz: não abandoneis, não abatereis nada, porque são preguiçosos. Ele está dizendo, esse pessoal que fica aí, esses israelitas, que ficam falando em sair para adorar a Deus, sair para fazer devocional, separar tempo para fazer devocional, tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para buscar a Deus, tempo para entender qual é a vontade de Deus. Não, não. Isso é ociosidade, isso é preguiça. Na verdade, eles têm que trabalhar, é por isso que eles estão aí, vamos sacrificar para Deus, é porque eles estão com tempo ocioso demais. Torne-se pesado o serviço desses homens. Olha qual é a estratégia maligna e qual é a estratégia do nosso ego, da nossa carne, para nos manter escravizados e não nos permitir nos voltarmos para Deus, não nos permitir nos voltarmos para questões espirituais, para aquilo que de fato somos e nos permanecer, nos manter com os olhos fixos e gastando todo o nosso tempo exclusivamente com essa materialidade, com isso que não é o que nós somos, é apenas o que nós habitamos. E ele diz: a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. A ele quem? Ao trabalho. Tornem-se pesado o trabalho deles, a fim de que se dediquem a ele quem? A esse trabalho, e não prestem atenção a palavras mentirosas. Quais são as palavras mentirosas aqui? A de que eles precisavam sair, parar um pouco o trabalho para adorar a Deus no deserto. Faraó é quem está dizendo isso. Representando aqui Satanás, que é o pai da mentira. O nosso ego, o nosso coração que é enganoso. E ele está vendo, então, aqui apresentando o convite de Deus à adoração no deserto, num lugar separado. Ele está chamando esse convite de mentira, de falácia, de conversa. E ele diz para a gente fazê-los não dar ouvidos a essas palavras mentirosas, nós vamos colocá-los para trabalhar mais, cada vez mais. E se não é, meu irmão e minha irmã, o que está justamente acontecendo conosco nos nossos dias? Você consegue se lembrar a correria desenfreada em que todos nós estávamos antes dessa quarentena, antes do coronavírus bater as nossas portas e nos obrigar a entrar para casa e fechar as portas e diminuir as saídas? E fecharem-se os bares, e fecharem-se as igrejas, e fecharem-se os cinemas, e fecharem-se os clubes, e fecharem-se os locais das aglomerações, os lugares dos encontros, os lugares das festas, os lugares da celebração da carne. E fecharem os escritórios, os aeroportos. Como estava desenfreada a nossa corrida. Como nós estávamos escravizados e cegos e não conseguíamos atender a esse chamado eterno de Deus, dizendo: venham, voltem-se para mim, voltem-se para mim. Vem cá conversar comigo, vem me ouvir um pouco. Eu tenho segredos para falar para você, eu tenho coisas para falar para você sobre o que você é, sobre os planos que eu tenho para você nessa vida e para muito além dessa vida. Eu tenho coisas para falar com você a respeito desses dilemas que você tem vivido. Mas você não tem tempo. Eu não tenho tempo. Nós não temos tempo. E às vezes, como eu tenho dito, às vezes até a própria religião, não que ela em si seja um problema, mas a grande maioria de nós, estou certo disso, tem na própria religião algo para nos roubar o tempo e nos impedir de nos voltarmos para Deus. As atividades, a preparação do ministério, os ensaios do louvor, a preparação da mensagem, e o tempo até gasto num culto, e aí sim gasto e não investido, sem ter a consciência de que ali se está. Um tempo gasto de deslocamento, de estar e de voltar para uma igreja, para um templo, para uma reunião espiritual, sem a consciência
de por que eu estou aqui, sem a consciência de uma busca sincera e de uma entrega sincera, também está incluído nesse aumento do trabalho para nos impedir, por incrível que pareça. Quantas vezes nós, aqueles que ainda em algum momento separam tempo, quantas vezes nós, tentando nos concentrar em Deus num culto, num devocional, tentando fazer ali uma oração, cantar, e de repente a gente percebe a mente da gente o quê? No trabalho. Está orando aqui, Pai Nosso, e a minha mente está lá no lazer. Pai Nosso, a minha cabeça está lá no meu filho. Pai Nosso, a minha cabeça está no concurso que eu vou fazer. Pai Nosso, está, nossa, numa questão do concurso que eu vacilei, eu deixei de observar. Nem nos momentos em que nós, em princípio, separamos para Deus, nós não conseguimos realmente que aquele tempo seja dele. Tamanho está a ocupação do nosso tempo em geral com o trabalho, com todo o resto que não é espiritual, é o que é representado aqui como trabalho. Torne-se o pesado o serviço desses homens da humanidade, do Emer, do Joaquim, da Maria, do Pedro, da Sandra. O seu ego e o nosso inimigo comum, que é Satanás, ele está fazendo isso aqui com você, está fazendo comigo e está fazendo com você. Estava fazendo antes da quarentena e, por incrível que pareça, ele já está fazendo na quarentena. Porque se você for sincero, e se eu for sincero, nós vamos reconhecer que mesmo na quarentena, mesmo obrigados a parar, a nos recolhermos, nós não estamos dedicando um tempo sincero e de qualidade para Deus. Nós não temos caminhado em direção ao deserto. Como diz aqui, caminhar 3 dias em direção ao deserto para adorarmos com sinceridade e com consciência a Deus. Interessante isso aqui quando se fala em caminhar 3 dias para o deserto para adorar. Poxa, você não pode entrar no deserto e logo já adorar? Não, mas você precisa de uma caminhada longa. Porque você imagina 3 dias de caminhada pensando, eu estou indo para adorar, eu estou indo para adorar, eu estou indo para adorar. 3 dias concentrado que está indo para adorar, o que acontece? É um tempo que você pelo menos pode esquecer toda a sua ocupação de trabalho. E aquele tempo dedicado para o trabalho acabar realmente trabalhando. Mas como nós acabar dedicado à adoração, você realmente acabar adorando. Mas como nós estamos tão ocupados o tempo todo e com tanta intensidade com os nossos afazeres, aí a gente já sai dele imediatamente, no momento que a gente chama de adoração, de devocional, de culto, que não dá tempo da nossa mente desacelerar e realmente a gente se voltar para Deus. Essa é a nossa realidade. Portanto, nem mesmo para a grande maioria de nós, e eu me incluo nela, nem mesmo o tempo em que nós dedicávamos para um culto a Deus num templo, ou numa reunião em casa com algumas pessoas, ou num momento devocional, num momento de leitura bíblica, nem mesmo esse tempo era um tempo, e de fato nós podíamos dizer que era um tempo completa e exclusivamente separado a Deus, porque as nossas outras atividades estavam na nossa mente, roubando até e estão esse pouco tempo, pouquíssimo que nós procurávamos dedicar para Deus. E aí, o que acontece então? Capítulo 5 está aqui, e aí as pragas vão acontecendo, né? E Deus vai, como disse que faria, tirando com mãos poderosa o povo de Israel. E no capítulo 14 tem aqui a última perseguição, onde Deus então abre o mar e as pessoas ali de Faraó, o exército de Faraó é destruído. No capítulo 15 nós temos o canto aqui de Miriam e no capítulo 15, e de Miriam e de Moisés, e depois, ainda no 15, quando Deus transforma em água doce, águas amargas, e dá ao povo de beber. E já no capítulo 16, nós vemos esse princípio da ociosidade com propósito, da ociosidade consciente, esse princípio do sábado, que mesmo para aqueles do segmento religioso
em que adotam ainda o sábado como lei e que com rigor de no sábado da semana de ser guardado, a grande maioria deles também, infelizmente, desses nossos irmãos, também não o fazem com a consciência que era para ser, vira apenas mais um peso da lei para a grande maioria, são poucos os que realmente usufruem da beleza disso. E aqui então no capítulo 16, nós vemos justamente o momento em que o povo de Israel então está sem comida e reclama pela falta da comida, e Deus então decide enviar o maná do céu. Decide enviar pão, foi chamado de maná, um pão para que o povo pudesse se alimentar. E ele diz todos os dias, no versículo 19, diz, então Moisés orientou, ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Aliás, todos os dias ele ia enviar de manhãzinha, quando tivesse aquele serenozinho, aquele sereno se transformaria em pão. De maneira que quando o dia raiasse, eles poderiam ir colher aqueles pães, e a orientação foi: não guarde para o dia seguinte, porque tem um outro princípio aqui de que a provisão divina é diária. Ah, e por isso, como eu costumo meditar, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Porque o pão de Deus é dado a cada dia, e tem a ver com isso, com a necessidade não só desse sábado, de guardarmos tempo para Deus nesse princípio aí de um dia a cada 7, um a cada 6 para trabalho e um para descanso e para pensar nas coisas de Deus, mas precisamos também diariamente buscar um contato com Deus para nele nos alimentarmos aqui. Como na oração Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele diz, mas não guarda para o dia seguinte. Mas eles não deram ouvidos, versículo 20 do capítulo 16, eles não deram ouvidos a Moisés. E alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém, aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. E por isso Moisés se indignou contra eles. Você vê, Deus diz, olha, eu vou dar todos os dias para vocês, eu vou dar provisão. Calma, relaxa. Vocês não precisam trabalhar mais do que o suficiente pelo dia, porque a cada dia eu vou dar. Nem esse trabalho mínimo, que era só de ir lá, de sair das suas casas, de recolher o maná, de colocar no pote e de voltar. O princípio do trabalho está aqui simbolizado aqui nesse movimento deles, de apenas ir lá e recolher o pão, a provisão, o alimento. Mas diz, não façam, não recolham mais, não trabalhem recolhendo mais, não armazenem mais do que o suficiente necessário para um dia. Porque todos os dias, confiem em mim, vocês vão ter que confiar em mim. Todos os dias eu vou dar uma nova porção do alimento para vocês. Eu vou cuidar de vocês. Mas eles, então, sem confiar em Deus, apesar de Deus ter feito tudo o que fez e vinha fazendo por eles, o que eles fizeram? Eles recolheram mais do que o suficiente, guardaram a sobra para comer no dia seguinte, mas quando eles acordaram, tinha dado bicho, tinha apodrecido, tinha estragado aquele pão. Ah, e aí, no sexto dia, o versículo 22 vai dizer, olha, no sexto dia colheram pão em dobro, e agora sim, de acordo com a orientação, 2 homens ou 2 jarros por pessoa, e todos os líderes da comunidade foram comunicar isso a Israel, que lhes esclareceu. E aí Moisés diz, é isso mesmo, eis o que ordenou o Senhor. Amanhã é o dia do repouso sagrado, o Shabat. Shabat aqui é a mesma palavra no original lá em Gênesis, quando fala do Shabat de Deus, é a mesma quando Deus também descansou, é a mesma palavra aqui. É o dia do repouso sagrado, Shabat, o sábado sagrado ao Eterno. O que quiserdes assar desse alimento no forno, assai, os que quiserem cozer em água, cozei, mas tudo que sobrar separai, guardando para amanhã do sábado. Diferentemente dos outros dias, no sexto dia, a orientação aqui é peguem uma porção dobrada. Comam tudo que vocês tiverem que comer e guarde o restante para o dia seguinte. Porque o dia seguinte é sábado, e diz, assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem criou bichos. O alimento guardado no sexto dia não criava bicho, porque foi Deus a quem disse, e ali aquele extra era um extra divino. Aquela sobra era uma sobra divina, de providência divina, para justamente proporcionar o descanso
Porque Deus não determinaria ao povo de Israel para parar tudo e descansar se não desse para eles a respectiva provisão. Deus não ia deixá-los morrer de fome, como se num dia a gente morresse de fome, né? Mas mesmo assim, nem o alimento normal, mesmo que não morreriam de fome em um dia, Deus proveu. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. Deus, quando ele diz para nós pararmos, quando ele nos estabelece esse princípio, diz: não gastem todos os dias com vocês, não gastem todos os dias trabalhando, não gastem todos os dias de vocês com o lazer de vocês, não gastem todos os dias de vocês estudando. Separem um dia para mim. Esse princípio aqui se aplica. Isso não tem a ver com teologia de prosperidade, não. É um princípio que se aplica, em que Deus vai abençoar os seus outros dias de trabalho de maneira que não vai fazer falta aquele sétimo dia, aquele dia que você tirou para descansar, aquilo que você armazenou. Então ordenou-lhes Deus: comei-o hoje, porque este é o sábado, Shabat, sábado do Senhor, versículo 25. E, portanto, não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. No sétimo dia, que aqui é chamado de sábado, mas como princípio pode ser qualquer dia na semana que você separe. Lá no livro eu faço uma meditação bem detalhada sobre isso, sustentando isso à luz da palavra de Deus, buscando lá os originais, as palavras lá no original em que foi utilizado, o sentido e etc. Mas aqui então o fato é, esse dia em que você, semanalmente, a cada ciclo, porque é um ciclo na Bíblia, o número 7 representa, dizem que representa a perfeição, exatamente porque é muito comum o 7 ser usado como fechamento de um ciclo. Então, é a cada ciclo de semana, quando uma nova semana, um novo ciclo vai começar, então esse último dia do ciclo é dia de descansar, do mesmo jeito que no princípio Deus descansou, vocês precisam descansar. E ele diz: nesse dia, no sétimo dia, vocês não vão achar alimento depositado sobre o solo. Meu irmão e minha irmã, isso é muito sério. Sabe o que é que isso diz? Que eu e você estamos desperdiçando o nosso tempo. Aí sim, jogando o nosso tempo fora, absolutamente, quando nós trabalhamos no sábado. Por que, Wemer? Porque no sábado Deus não vai mandar o pão. No sábado não vai haver provisão. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 127 vai dizer. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Tem a parte de Deus em tudo que a gente faz. Se Deus não fizer a parte dele, esquece, nem adianta você fazer a sua. Tem que fazer a sua? Tem. Mas você tem que contar com a parte de Deus. E Deus não vai abençoar o seu trabalho extra. Deus não vai abençoar o seu excesso. Esse tempo que você pega, que não era seu e que não era meu, que nós pegamos, Deus não abençoa. Deus não abençoa. Mas o contrário, sim. Quando você dedica, repito, não tem a ver com teologia da prosperidade, quando você dedica para o trabalho, para os estudos, para o lazer, para o cuidado com a família, os outros dias da semana, aquele sétimo, Deus abençoa de tal forma os outros 6, que naquele sétimo não vai fazer falta, você vai poder ser abençoado com a presença de Deus e vai receber inspiração, sabedoria, discernimento, capacidade para os próximos 6 dias de trabalho. E, portanto, eles vão ser dias muito mais bem trabalhados, com muito maior efetividade. E, de novo, Deus vai abençoar de maneira que no sétimo dia você não precise trabalhar. E se você insistir em trabalhar, você vai se surpreender, porque não vai ter provisão naquele dia. Todo o seu extra terá sido perdido. Esse princípio é muito importante. 6 dias, versículo 26, recolherás, mas ao sétimo dia é o Shabat, é o sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, no sétimo dia saíram alguns do povo para colher, porém de fato não acharam. Mesmo assim, eu e você insistimos em fazer hora extra.
Mesmo assim, eu e você insistimos em trabalhar um dia a mais, estudar um dia a mais, nos divertirmos um dia a mais, nos ocuparmos das atividades da igreja um dia a mais e não devotamos a Deus o dia que lhe é devido, com consciência, com integralidade, com plenitude, com qualidade, nós não fazemos. E vem essa quarentena, independente de quem a mandou, se foi Deus, se foi o diabo, se foi coincidência, se foi nós mesmos da humanidade, como eu acredito, mas fato é, Deus age em todas as coisas para o nosso bem. E Deus está agindo e dizendo para mim, para você, aproveita esse momento em que você percebe que nem tudo naquele seu frenesi, naquela sua correria, naquela agitação, nem tudo daquilo era realmente tão importante e tão necessário quanto você pensava. Porque você não está fazendo muito daquilo que você fazia e continua vivendo. Que tal sair dessa quarentena diferente? Que tal sair dessa quarentena e nunca mais ser o mesmo? Que tal nunca mais fazer, depois da quarentena, com o seu tempo, aquilo que eu e você estávamos fazendo? Essa é a proposta que Deus, em tempos de coronavírus, faz para a gente. Aproveitem. Aproveitem, vocês que não vão se sucumbir, que não vão ser devorados por esse vírus que está por aí, que mata, sim. Vocês que sobreviverem, vocês que remanescerem, não saiam igual. Aproveitem e transformem esse vilão, esse assassino da carne e do corpo, transformem ele em bênção para vocês, para que vocês acordem para a existência de um assassino muito maior, de um ladrão muito maior, que quer matar a sua alma, que quer matar o seu espírito, que quer matar a sua existência, a sua eternidade com Deus, te mantendo escravo do seu egoísmo, te mantendo afastado do amor e assim te impulsionar pela eternidade nesse caminho. Esse coronavírus nos dá essa oportunidade de nós pararmos e voltarmos o nosso tempo para Deus. Então admoestou o Senhor a Moisés: até quando recusareis a obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? E Deus está falando para mim e para você, não como lei, mas como princípio. Até quando vocês não vão abrir os olhos para o que eu recomendo a vocês? Vede que o Eterno vos deu o Shabat, sábado, e que por isso vos dará ao sexto dia o pão por 2 dias. Deus está dizendo aqui através de Moisés. Vede, não há o menor sentido, a menor necessidade em vocês gastarem 7 dias em busca do pão, estudando, trabalhando, no lazer, sem se voltar para as coisas espirituais, porque eu vou dar provisão suficiente para vocês descansarem um dia. E aqui, digo eu, como Deus diz em outras passagens a respeito de tudo o que ele diz para a gente fazer, ele diz: e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Um texto muito usado para dízimos e ofertas. Entregue, vai ver que eu faço. Né? Está aqui, esse princípio se aplica. Provai-me nisso. Não estou falando sobre teologia de prosperidade, que você vai ficar mais rico do que quem não guarda. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que não vai te faltar. Não vai fazer falta. É só isso. Não estou dizendo para você usar o sábado agora como estratégia nos seus estudos de concurso, porque você acaba com isso, vai passar e o cara que não guardou o sábado, o domingo, a segunda, um dia, não é disso que eu estou falando. Estou dizendo, não vai te fazer falta. Você vai ter a mesma quantidade de conhecimento se você tivesse estudado 7 dias. Só isso. Vai ter a mesma quantidade de mantimento se você tivesse trabalhado 7 dias. Só isso. Estou dizendo que Deus vai te dar mais do que das outras pessoas que não estão guardando. Isso aí é algo que não se aplica, é uma aplicação equivocada da palavra de Deus que essa chamada teologia da prosperidade acaba fazendo. Traz aqui princípios aqui no Velho Testamento e aplica eles literalmente e faz um estrago, infelizmente.
cada pessoa fique onde está, ninguém deve sair da sua habitação até o sétimo dia. Interessante isso aqui, lembra os nossos dias, né? Cada pessoa fica onde está e ninguém deve sair da sua habitação até o sétimo dia. No sétimo dia, aliás. E o versículo 30, então o povo descansou no sétimo dia. A palavra descansou aqui é Shabat. Ah, é um derivado do Shabat, aqui descansou, mesmo que é usado também de Deus lá em Gênesis, quando Deus descansa da criação, do seu trabalho. Meu irmão querido, ah, esse princípio, veja que ainda nem havia lei. Porque você pode me questionar assim, o Emer, você é da igreja adventista do sétimo dia? Não, não sou. Ah, mas você está ensinando que a gente está sujeito à lei do sábado? Não, não estou. Ah, o que eu estou trabalhando aqui com base na palavra de Deus é que existe um princípio, independente de lei de sábado, e que nós não estamos observando. Tanto que apenas no capítulo 20, aqui nós estávamos no capítulo 16, apenas no capítulo 20, depois que Moisés sobe no Monte Sinai e que vem, é que Deus então entrega aqui as leis para ele, é que nós vamos ler aqui a lei do sábado. Tem a primeira lá, não, que para dedicar para Deus, não terás para si outros deuses, não farás ídolos nem imagem de escultura, versículo 4, versículo 7, não pronunciarás o nome de Deus em vão, versículo 8, lembra-te do dia do sábado, Shabat, para santificá-lo, a mesma palavra lá sobre o descanso de Deus, portanto, princípio. A mesma palavra usada lá quando o maná descia, o pão que era dado do céu, portanto, princípio, antecede a lei, portanto, é superior à lei. Portanto, aqui, quando a lei é revogada, essa lei aqui para o povo de Israel, se a gente considerar que ela foi revogada, não muda nada, a gente continua devendo observar esse princípio, porque o princípio antecedia a lei. A gente, eu digo assim, o israelita. E você diz, não, mas o Emer, a lei foi dada para o povo de Israel, então nós não estamos sujeitos a ela, eu concordo com você e é o que eu digo. Mas, enquanto princípio, não se aplicava apenas ao povo de Israel. Veja que o próprio Deus, ao formar a humanidade, ao formar todas as coisas, descansou. Antes de existir povo de Israel, antes de existir o episódio do maná, e antes de existir aqui, como a gente vê no capítulo 20, a ordem de Deus, o mandamento sobre guardar o sábado. Então, não tem a ver com o mandamento e sim como princípio. Do mandamento a gente extrai a ideia do princípio. Ele diz, versículo 9, trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os seus serviços. Esse é o princípio, trabalha 6, os 6 você faz tudo o que você tiver que fazer para você. Contudo, no sétimo dia, o sétimo dia é o Shabat, é o sábado consagrado a Yahvé teu Deus. Não farás nesse dia, é o dia consagrado a Deus, é um dia separado para Deus. E a gente fica nessas ênfases, porque o dízimo, porque vocês estão roubando nos dízimos, nas ofertas. Depois eu vou fazer um vídeo a respeito disso, não estou nem negando nem confirmando. Ah, vocês ficam aqui, a ênfase, porque está roubando Deus, e ninguém fala aqui sobre estar roubando esse dia de Deus. Sobre eu e você, porque eu também roubo. Sobre nós estarmos roubando esse dia de Deus. E por que a gente não fala? Porque não convém, porque é um discurso que não compensa o custo dele. O tanto de gente que vai se afastar não compensa o resultado que eu vou ter para o meu grupo, para a minha denominação, para a minha igreja. Nisso aqui a gente aplica a graça. No dudismo, não. No dudismo a gente vai falar e enfatizar que se não der, tá roubando. Porque aqui também o dia é de Deus, do mesmo jeito que lá é dito que é porque o dinheiro é de Deus. Os 10% é de Deus. Então, esse 1/7 aqui, essa sétima parte, também é de Deus. O sétimo dia da semana, o Shabat, é consagrado a Deus, é separado para Deus, é de Deus. Não farás o Emer, João, Joaquim, Maria, Antônio, Sandra, não farás nesse dia nenhum serviço. Nem tu, nem teu filho, nem tua casa, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tua cidade. Porque em 6 dias eu, o Senhor, olha, retomando o princípio aqui, portanto, não tem a ver apenas com o povo de Israel. E não tem a ver apenas com a lei. Eu, o Senhor, fiz os céus e a terra em 6 dias.
o mar e tudo que neles há, mas ao sétimo dia eu, o Senhor, descansei. E foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat, o sábado, e o separei para ser um dia santo. É um dia separado, é um dia que não é seu, é um dia que não é meu. E eu e você estamos roubando de Deus. Eu e você estamos roubando esse dia de Deus. Essa é a verdade. E é a única verdade. Ah, e o sábado, ele tanto não tem a ver com a lei, e o fato da lei ter sido revogada, ou de nós não sermos sujeitos à lei como o povo de Israel, porque a lei tinha como destinatário o povo de Israel, não diz que nós não devemos observar o sábado enquanto princípios, por quê? Justamente porque ah, justamente porque é, o sábado foi feito para nós, por uma necessidade nossa. A impressão que a gente tem no primeiro momento é, nossa, Deus parece que é meio surtado, ele precisa de um dia para ele precisa de atenção para ele. Deus é carente, ele quer que um dia todo mundo pare e fique, oh Deus, vou ler a Bíblia, vou orar, vou ficar meditando em Deus. Não, Deus não precisa disso. Deus estava muito bem na eternidade, obrigado. Continua muito bem na eternidade, obrigado. E vai continuar muito bem na eternidade para todo sempre. Amém, obrigado. Ele não precisa de mim nem de você, mas eu e você precisamos dele. E é para o bem da gente que então ele dá essa ordem. Estabelece o princípio e depois na lei coloca isso lá na lei do povo de Israel. Mas como princípio continua essa necessidade. Que agora não existe mais a imposição e a ordem sobre mim e você, mas o princípio continua. Qual é o princípio? Que eu e você precisamos. Nós vemos no capítulo 17 de Jeremias, justamente quando aqui o profeta vai retomar aqui a questão do sábado, o povo precisando da intervenção divina, e precisando então do sábado, assim disse Yahvé, precisando que eles se voltassem para Deus, assim diz Yahvé, através do profeta Isaías, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, dos filhos do povo, pelo qual tramam e saem os reis de Judá, fazem o mesmo diante de todas as portas e falam então, e prega para eles, ouvir a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todos os moradores da terra, está dizendo o que é para o povo fazer para Deus poder se voltar para eles. Assim diz o Senhor, por amor à vossa própria vida, tenhais o cuidado de não levar cargas, nem de fazer passar pelas portas de Jerusalém o dia do Shabat, o sábado. Não leve carga alguma para fora de casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado, mas guardem o dia do sábado como um dia consagrado, como eu ordenei aos antepassados de vocês. Aqui era a ordem, mas para nós, como princípio, ainda existe. Pelo amor da vossa própria alma. Você tem o pelo amor de Deus, aí tem o pelo amor de vocês, por amor a vocês. É por amor a mim que eu tenho que guardar, é por amor a você que você tem que guardar. É porque nós precisamos, da mesma forma como Jesus, numa das situações, nas muitas em que ele foi questionado sobre o sábado, e ele observava, ele guardava o sábado, mas ele não guardava com rigor tal, a ponto de se tornar escravo do sábado, não faria sentido. Com a consciência que ele tinha, que o sábado era para nos livrar da escravidão do nosso ego, que nos impede de nos voltarmos para Deus, e ele de repente se tornar escravo do próprio sábado, não faria sentido. Escravo do antídoto, porque sábado é um antídoto para nós não voltarmos a nos escravidarmos ou nos sairmos da escravidão. Ele é um antídoto e uma vacina. Não faria nenhum sentido, então, Jesus se tornar escravo do antídoto e da vacina. O antídoto e a vacina contra a escravidão, e ele se tornar escravo dela. Jesus, portanto, diz, pessoal, vocês não entenderam nada sobre o sábado. Na verdade, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Vocês estão invertendo as coisas. A pretexto de guardar o sábado, vocês estão virando escravos do sábado. E eu não posso fazer o bem, eu não posso curar, eu não posso libertar, eu não posso dar uma palavra para o povo. Não, não é isso. Então, esse princípio permanece. A nossa necessidade permanece. Ou vocês acreditam realmente que hoje, nos nossos dias, nós, seres humanos, não precisamos do sábado?
Ou precisamos menos do que o povo antigo? Nós precisamos muito mais. Hoje nós temos muito mais entretenimento, temos muito mais trabalho, temos muito mais o que estudar. A tecnologia que veio, foi dito há alguns anos atrás, eu me lembro que viria para a gente sobrar mais tempo para o lazer, porque a gente gosta, para a família da gente, porque ela ia acabar, o computador faria boa parte do nosso trabalho, otimizaria. Mas nos demos mal, porque ele realmente otimizou, mas nós hoje temos que dar conta de uma demanda maior, usando essa tecnologia. O que é pior, a gente agora não trabalha só quando está no trabalho, trabalha em casa e trabalha na rua, trabalha onde está. E depois da quarentena, mais ainda, porque agora nós vamos estar bem habituados a isso. Eu já fazia, já trabalhava muito em casa. E agora, depois da quarentena, aí é que agora a gente vai trabalhar mesmo. Porque ficou provado que a gente pode trabalhar em casa. Agora é que acaba o limite mesmo, descanso e trabalho. Então, hoje, eu e você precisamos mais ainda do sábado. Como Jesus disse, o sábado foi criado, foi estabelecido, foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E é por isso que na aliança, na figura, a pena para o desrespeito do sábado, a pena era a pena de morte. Nossa, matava as pessoas, sim, para quê? Para nós entendermos um recado muito, muito importante. Se eu e você não observarmos o princípio do sábado, mesmo que nós não estamos mais sujeitos à lei do sábado, nós vamos morrer ou nós vamos continuar mortos. Porque a humanidade toda, na verdade, já está morta, separada de Deus. E nós estamos para fazer um movimento de volta para Deus, mas para esse movimento acontecer, nós precisamos de buscá-lo dia a dia, semana a semana, sábado após sábado, sábado enquanto princípio. Precisamos buscá-lo para essa vida voltar a fluir em nós e fluir pela eternidade. Se isso não acontecer, eu e você morreremos. A falta de relacionamento com Deus, que acaba sendo fomentada por esse nosso ativismo existencial, vai acabar por gerar ou por manter a nossa morte espiritual. Aí tem um trecho no livro também que eu quero ler aqui com vocês, diz: se me soa pesaroso separar ou santificar um dia para descansar das atividades e me relacionar com Deus. Eu parar um dia das minhas atividades com as pessoas, dos meus estudos para concurso, dos meus estudos para aprimorar no meu trabalho e fazer um trabalho melhor, eu tenho que fazer, né? Do meu trabalho em si. Se me soa pesaroso um dia a cada 7 eu me relacionar com Deus, então eu devo pensar se verdadeiramente eu desejo passar a eternidade com Deus nos céus, em um sábado que não terá fim. Fecho aspas. Isso é o que eu digo ali no meu livro. Meu irmão, realmente a gente precisa repensar. Se não temos prazer em Deus, prazer nenhum em Deus, prazer nenhum em estar com Ele, guardar 1/7 da nossa semana para Ele, o que que eu e você vamos fazer no céu? É por isso que, na verdade, aquele dia do julgamento, entre aspas, não é um dia que vai dizer quem entra e quem não entra. É um dia em que vai dizer quem entrou e quem não entrou. Quem está dentro e vai continuar pela eternidade, quem não está dentro e vai continuar fora pela eternidade. É aqui, nessa vida. Como Jesus disse, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está ao alcance de vocês. Esse relacionamento com Deus já está à disposição de vocês. E se vocês não aproveitam ele, que está ao alcance de vocês, para nessa proporção de 1/7, vocês dedicarem um dia para Deus, para esse relacionamento com Ele, para ler a Bíblia, para comunhão, comunhão com as pessoas, mas com essa consciência espiritual, comunhão com a família, com essa consciência transcendental, essa busca sincera de Deus. Se vocês não têm prazer nisso, vocês não entraram. Não tendo entrado, não vão permanecer pela eternidade. Por isso Jesus naquele dia vai dizer: eu conheço ou eu não conheço. Vem passar a eternidade comigo vocês, que eu conheço. Vocês, eu aparta de mim, porque eu nunca conheci vocês. É isso que Deus vai dizer naquele dia. Então, Hebreus capítulo 4, o escritor aos Hebreus vai dizer no versículo 9 e 11, vai dizer que existe ainda um sábado, um descanso sabático, a expressão que ele usa lá, que o Senhor reservou para nós. Falando dessa terra prometida, falando do céu, falando da eternidade com Deus, existe ainda um descanso sabático.
Um descanso sabático vai ser um descanso pela eternidade. Vai ser um dia em que todo o trabalho terá cessado. Assim como Deus cessou todo o seu trabalho, todo o meu e o seu terá cessado. E aí? Nós vamos ser mergulhados na presença de Deus. Em relacionamento, relacionaremos com Ele, tá, todo o tempo, em plenitude. Se você e eu não gostamos disso, de fazer isso, o que a gente vai fazer no céu? E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos no céu. E se quando Jesus voltar, nós não vamos permanecer no céu. Né? Ah, então, meu irmão, minha irmã, esse é o desafio. Não vamos sair dessa quarentena, eu e você, da mesma forma que nós entramos. Veja, essa mensagem, estamos no minuto 55. Olha como ela demorou. Eu achei que conseguia compartilhar com você em 20 minutos. Preocupado com o seu tempo, tentei correr, cortei algumas coisas que eu desejoso de falar. Depois leia lá no livro, é o último tópico do livro, ou veja o vídeo, se eu conseguir subir esse vídeo também, que também passou de 1 hora. Mas eu sei que pouquíssimos vão chegar até esse final aqui, justamente porque nós estamos priorizando de maneira diferente o nosso dia. Nossos valores nos fazem priorizar de maneira equivocada. E você que chegou até aqui, pelo menos, se é que alguém chegou, eu quero orar com você. Deus, obrigado pela minha vida, pela vida do meu irmão que está aqui, que assistiu até o final esse vídeo. Essa mensagem do Senhor. Mas Deus, a tua palavra diz que a letra mata. E ela pode matar, ela pode desanimar o meu irmão, ela pode colocar o meu irmão num estado muito ruim, de peso, o peso que a lei do sábado traria e traz. Mas, Senhor Deus, a minha oração é que o espírito da letra, o teu doce Espírito Santo, possa transformar em vida em mim e no meu irmão e na minha irmã essa palavra que foi compartilhada aqui, de maneira que possa produzir fruto, possa produzir vida, possa gerar nele o desejo e nela, o desejo de te buscar e o prazer a cada busca e a cada encontro. É o que eu te peço, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, meu irmão.